Olá, seja bem-vindo ao canal Jornada do Crescimento Diário. Meu nome é Diego e eu vou estar documentando por 365 dias a minha jornada de crescimento em todas as áreas da vida. Se você quer participar dessa jornada e tirar alguns insights para poder criar a sua própria, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos pro vídeo. Hoje eu quero trazer o poder de um hábito angular para vocês e ilustrar isso. Não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas ele é apresentado no livro O Poder do Hábito, do jornalista Charles Duhigg. E o que é um hábito angular, segundo ele? Ele conta a história em seu livro que há muitas pessoas que às vezes estão em situações de desistência ou uma situação de estagnação, muitas vezes com vícios difíceis como álcool, cigarros. E o poder do hábito angular é como algo que volta a vida da pessoa no eixo. O poder do hábito angular é como um simples hábito que acaba puxando muitos outros por magnetismo. O simples fato daquele hábito estar presente na vida de uma pessoa faz com que ela adquira outros hábitos e que ela trabalhe em si mesma como uma consequência do próprio hábito. E eu quero trazer um hábito angular meu para vocês, de maneira que isso possa ser ilustrado com uma história. Durante a minha vida inteira eu tive um probleminha chamado insônia. Desde que eu tinha os meus 8, 9 anos, eu me lembro de ficar acordado até muito tarde assistindo televisão e acordar à tarde também. Isso porque eu estudava à tarde. Porém, quando a vida mudou para estudar de manhã, esse hábito não se normalizou. Eu continuava dormindo muito tarde. E assim foi por anos, até o ano passado, aos 25 anos, quando pela primeira vez eu levei a sério o conceito de poder regularizar meu sono. E eu vou te contar um pouco como isso interferiu na minha vida. Primeiramente, eu quero deixar muito claro que o hábito em questão é o fato de dormir cedo e acordar cedo. Por que isso é tão benéfico para a vida de qualquer pessoa? Eu vou começar citando o simples fato de que o ser humano foi desenvolvido ao longo de milhares de anos numa lógica de seguir um ciclo circadiano bem definido. O ciclo circadiano é um ciclo que existe dentro do seu cérebro marcado por características físicas do dia, como a presença ou ausência de luz, presença e ausência de barulho. Quando há luz, seu cérebro entende que é hora de acordar. Quando não há luz, seu cérebro entende que é hora de dormir. Só que o ser humano, na sua tentativa insaciável de melhorar a sua qualidade de vida, nos últimos séculos, ele inventou uma coisa chamada luz artificial, que pode ser muito útil em vários momentos, mas ela cobra um preço caríssimo de nós, o nosso tão necessário sono. Em especial a luz azul, cor azul, que é mais quente, ela tem uma capacidade impressionante. Ela consegue inibir grande parte da sua produção de melatonina, que é o hormônio responsável por demarcar o dia para você, por te mostrar que o sol já foi embora, que é hora de dormir e que seu corpo pode começar a entrar em estado de relaxamento para viver um novo ciclo no dia seguinte. Eu não sei vocês, mas eu lembro de desde criança ter televisão e mais ou menos desde a adolescência ter um celular. E também lembro de diversas vezes eu pensar, cara, por que eu não consigo dormir? Por que eu não tenho sono igual outras pessoas que simplesmente deitam e dormem? Existem muitos fatores, mas não tem como você simplesmente ignorar que até alguns séculos atrás não existia esse tipo de artifício à noite que simplesmente bloqueia o seu corpo de entender que é hora de dormir. Mas por que o impacto disso é tão severo? É simples. É durante o sono que o seu cérebro reforça as memórias, consolida os aprendizados e faz uma limpeza geral de todos os resíduos que ficaram decorrentes de reações químicas que acontecem no seu cérebro ao longo de um dia intenso. Imagina se todos os dias você simplesmente se dá a oportunidade de consolidar suas memórias, os aprendizados e limpar os resíduos tóxicos que ficaram de reações que acontecem no seu corpo. Isso faria diferença ao longo do seu dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Um outro motivo que eu vou citar agora é que, caso você não conheça, vou te apresentar um jogador de basquete chamado Kobe Bryant. Quando era criança, eu gostava bastante de basquete e acompanhava o Kobe Bryant vira e mexe. Eu não tinha muito entendimento das coisas, minha cognição era, de uma criança de 10 anos, mas eu via que o cara era simplesmente diferenciado. Dava pra ver que ele era o cara que eu gostava de ver jogar. Ele era o cara que eu gostava de ver na quadra. Eu ia ver os jogos só pra ver o Kobe Bryant. Minha prima uma vez comprou um jogo da NBA e eu lembro de jogar só com o Lakers na época, porque eu só queria ficar arremessando com o Kobe Bryant. A taxa de acerto dele no jogo era maior. Com os outros jogadores você podia fazer exatamente a mesma sequência de apertar o botão no tempo certo pra tentar fazer o arremesso perfeito, mas o dele era simplesmente diferente.
Anos depois, eu descobri que ele planejou o próprio sucesso. Como assim? Descobri que ele sempre foi obcecado pelo sucesso. Ele queria ser o melhor. Ele traçou na cabeça dele um plano para ser o melhor de todos. Ele simplesmente pegou um papel, ou um dia ele sentou e começou a pensar, cara, o que eu preciso para ser o melhor? Bom, eu preciso de treino. Tá, mas como que eu vou treinar mais do que eu já treino? A esse momento o Kobe Bryant ele já basicamente passava o seu dia inteiro treinando e envolvido em outras atividades, como a sua escola. Ele falou, eu vou acordar mais cedo que todo mundo, vou começar a treinar antes de todo mundo. Se eu conseguir acordar e começar a treinar 2 horas mais cedo que todo mundo, 2 horas por dia durante um ano, serão 730 horas durante um ano, 7.300 horas daqui a 10 anos. Eu não sei se você sabe, mas existem estudos que mostram que para você masterizar algo, você precisa de 10 horas. Você precisa de 10.000 horas. Toda vez que você adquirir 10.000 horas de prática progressiva em uma atividade, você se torna o que a gente chama de expert, de maestro. Você adquire um nível fora do comum de virtuosidade na atividade. Agora eu tô te falando que em 10 anos, na sua adolescência, o Bryant calculou não as suas horas de basquete, mas as suas horas a mais de basquete. Não lembro se são exatamente esses os números, mas supondo que sejam, ele sabia que em 10 anos ele praticamente seria um expert a mais em horas do que todos os seus colegas de treinamento. Só que isso só é possível pelo fato dele estar acordado mais cedo do que os seus amigos. Talvez você já até tenha escutado essa história, mas vou te falar uma coisa. Toda vez que você escuta algo e não aplica, é como se aquilo nunca tivesse entrado na sua cabeça. Existe um provérbio chinês que, parafraseando, se você sabe e não pratica, então você não sabe. Então eu quero te encorajar a pensar sobre isso, considerar a possibilidade de aplicar isso em algo que faça sentido para você, seja lá o que for. Bom, e para fechar eu quero trazer um terceiro motivo que para mim tem sido muito importante. Cara, como é bom você chegar nos seus compromissos e você já ter passado de 2 a 3 horas com você mesmo, fazendo as coisas que você acha importante, pensando sobre as coisas que são importantes para você e passando um tempo de concentração, passando um tempo de construção do seu mundo interior. Como assim, né? Toda vez que você executa as atividades que são importantes para você, que muitas vezes não vão ser importantes para as outras pessoas, você fortalece dentro de você um senso até de quem você é. Isso vai compondo o seu mundo interior, vai compondo o seu senso de autoeficácia, saber que você é capaz de realizar algumas coisas. Amanhã é meio que a hora perfeita para isso, porque não vai ter ninguém enchendo o saco, primeiramente. Segundo, que a sua cabeça ainda é um terreno fértil de manhã. Às vezes à noite a gente chega em casa com a cabeça cheia e pensa, eu só quero dormir. Ou então muitas pessoas pensam, eu só quero, não sei, comer alguma coisa, ficar no celular durante um tempo. Mas durante a manhã, geralmente a gente acorda meio zonzo, meio sem entender o que está acontecendo no mundo. Eu chamo esse estágio de página semi em branco. Claro que não tem como você ser uma página totalmente em branco quando acorda, mas às vezes ali nos primeiros segundos você realmente é muito próximo disso. É o momento perfeito para você colocar um hábito importante para você e dê preferência a um que vai te trazer crescimento ao longo do tempo. Eu me dei muito bem incluindo a leitura como a primeira coisa que eu faço durante o dia, durante a manhã, especificamente a leitura da Bíblia. Para mim tem trazido muita clareza nos meus pensamentos e tem dado o tom do meu dia logo cedo, logo no primeiro ato que eu faço. Tudo que eu fizer depois de então vai ser meio que guiado por isso. Percebe como isso é muito diferente de eu acordar, abrir o celular e ver uma mensagem no WhatsApp de alguém me cobrando de alguma coisa? Eu nem quero saber e eu nem tenho o que saber, eu não tenho o que responder quando eu acordo cedo, porque as pessoas normalmente ainda não estão acordadas. Ou então perceba como é muito diferente de eu acordar, abrir o Instagram, ir no Reels e ver um Reels de uma mulher seminua dançando. Você pode pensar, qual que é o problema? Cara, considera a possibilidade de que existe uma guerra dentro de você, a guerra entre o que você quer e o que o seu corpo está a fim de fazer. Toda vez que você alimenta o que você quer, a vontade do seu corpo ela fica um pouco mais fraca. E vice-versa. A vontade do seu corpo ela é baseada nos seus instintos. Toda vez que você coloca algo relacionado a comida, sexo ou a preguiça, a preocupações, no primeiro momento em que você abrir os olhos, o seu corpo ele já começa o dia falando, hoje eu venci.
Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo acrescentou valor na sua vida, deixe seu like, se inscreve no canal e deixa uma sugestão para mim de vídeo, beleza? Valeu, um grande abraço e vamos junto nessa jornada por 365 dias. Se inscreve para você participar junto comigo, a gente vai tratar de vários assuntos.